Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Antes de começarmos, primeiramente agradecer, novamente, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, graças a essas tecnologias, que nos aproximam cada vez mais. Agradecer a todos os trabalhadores da casa, essa oportunidade de poder servir e dizer que é sempre um grande prazer estar aqui junto com vocês, amigos do Fé. Primeiramente, gostaria de convidá-los a todos a fazermos uma prece, para começarmos nossa conversa. Se puderem, fechem seus olhos e vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, esse amigo celestial que tanto nos auxilia, que nos fortalece, que nos ampara em todos os momentos de nossas vidas. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelas bênçãos desse Evangelho, esse pacto de amor que Deus uniu aos nossos irmãos. Abençoe a cada um que esteja aqui conosco, compartilhando esse momento. Que tua luz de amor entre em suas casas, em seus lares, em seu trabalho, no seu carro, aonde quer que esteja. Que o amor do Pai invada o coração de cada um aqui presente e de todos os familiares de que estão aqui. Que tua luz alcance a cada ser que esteja necessitado, esteja sofrendo nesse momento, e que a misericórdia do Pai jamais se extingue. Obrigado por tudo, e que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma breve introdução que hoje a gente veio trazer sobre o culto do Evangelho no lar. Esse trabalho tão importante que é trazer esse Evangelho para dentro de nossos lares. Para começar a falar sobre o culto do Evangelho no lar, eu jamais poderia esquecer de uma mensagem que está no livro Jesus no Lar, trazida pelo espírito Ney Lúcio, psicografado pelo nosso querido e amado Chico Xavier. E esta mensagem está no primeiro capítulo, que se chama O Culto Cristão no Lar. E a história se baseia mais ou menos assim. Era uma noite bela e estrelada, e contemplada pela beleza única da lua, quando o Senhor, que instalado por curto dias na casa do apóstolo Simão Pedro, em certo momento, ele pegou as Sagradas Escrituras e, como quisesse mudar o rumo da conversação que estava ocorrendo, e a conversa se apresentava de forma improdutiva e pouco edificante. Ele falou com bondade, perguntando: Simão Pedro, o que o pescador faz quando se dirige para o mercado com suas pescas de cada dia? O apóstolo pensou, parou por alguns instantes e respondeu em seguida: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes para vender, porque ninguém gosta de comprar as sobras da pesca.
Jesus sorriu e pergunta novamente: e o oleiro? O que ele faz para cumprir sua tarefa? Simão responde, já meio intrigado: certamente, Senhor, ele modela o barro, escolhendo a forma que ele deseja. E o Cristo, de olhar bem compassivo e amigo, insiste com outra pergunta: Simão, como o carpinteiro faz para realizar a tarefa que deseja realizar? O apóstolo respondeu de imediato: ora, o carpinteiro vai selecionar e cuidar da madeira, vai utilizar o serrote, o martelo, a enxó, o serrote e o formão, que são ferramentas que o carpinteiro utiliza, pelo menos utilizava naquela época. De outra forma, jamais conseguiria aperfeiçoar a peça bruta. Então Jesus calou-se por alguns instantes e falou: assim também é o lar diante do mundo. O lar doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a verdadeira exportadora, ou seja, divulgadora de nossas características para a vida comum. Se o negociante seleciona a melhor mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem preparar, afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade ou uma sociedade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob o telhado que vivemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, que estão associados à nossa luta de cada dia, como vamos respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus olhou para a simples sala em que estavam e continuou: Pedro, vamos acender aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebe o Senhor cada dia o alimento. Por que não instalar aqui, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz e da conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos todos os dias a luz através do céu. A claridade, a expansão dos raios que a constitui, a fartura que começa no grão, mas no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Simão Pedro olhou para os olhos do mestre, seus olhos já estavam umedecidos, e como ele não encontrasse palavras para explicar-se ao mestre, o mestre: seja feita como desejas. Então Jesus, convidando todos os apóstolos à palestra edificante, à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto no lar. Então, meus amigos, começamos a trazer essa breve e linda mensagem pelo Ney Lúcio para ter uma noção onde foi o início do nosso primeiro culto no lar.
o culto do Evangelho. Iniciou-se há mais de 2000 anos. E antes de começarmos, gostaria de dar uma boa noite a quem está aqui junto conosco. Vamos ver aqui quem está aqui. A Simone Alcântara, Lenita Alcântara, muito boa noite. A Deise Bastos, ela dizendo que a internet dela está fraca, vai cair, mas é assim mesmo. Ao Davi, boa noite, Davi. Boa noite, Suzana. Boa noite, Lu. Acho que é Lu, folha dela. Bianca Braga. Então, meus amigos, muito boa noite a todos. Eu fui aqui no livro Nos Espíritos, na pergunta 208, trazida pelo Allan Kardec, que ele pergunta aos espíritos assim: os espíritos dos pais não exercem influência sobre a dos filhos após o nascimento destes? E eles respondem: exerce. E muitos já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco, pois os pais têm a missão de desenvolver a dos filhos pela educação. Isso é, para uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados, ou seja, responsáveis. Por que a gente está trazendo aqui hoje esse culto no lar, essa visão tão grandiosa de trazer o Evangelho para dentro das nossas paredes, sob o nosso telhado? Se há 2000 anos o Mestre viu a importância da conversação amiga e trazer esse Evangelho, esse pacto de luz, mesmo que seja pelo menos uma vez na semana, já vai auxiliar a todo mundo que está ali, vivendo entre família, entre pais, entre irmãos, entre mães. Por quê? Essa importância de estudar o Evangelho, Jesus, isso possibilita a gente compreender os ensinamentos cristãos. Porque é a prática que vai nos conduzir ao aprimoramento moral. E, principalmente, isto vale muito mais muito mais hoje do que antes, porque hoje estamos confinados em nossas residências, em nossos lares, não podemos mais frequentar até, pelo menos, os centros religiosos, o caso dos espíritos, o centro espírita, os protestantes, as igrejas, os católicos, as igrejas, né? Não estamos podendo ali, ou se está com certa restrição. Isso nos mostra o quanto é grandioso trazer o Evangelho para dentro de nossas casas. É por isso que Kardec perguntou ali essa importância, né, do pai e do filho, né, essas responsabilidades. Porque quando a gente traz o Evangelho para dentro de casa, a gente cria nos lares esse hábito de reunir entre família, que ajuda a despertar, ajuda a reunir mais os familiares nesse sentimento de fraternidade. Porque, pelo menos nesse breve momento de paz que o Evangelho proporciona, né, no lar, onde as criaturas estão reunidas, isso propicia a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Isso é fato, né? Isso é comprovado. Quem não faz, pode fazer esse teste em sua casa, que tenho certeza que já vai sentir grande diferença nas primeiras semanas. Nós não prezamos para a limpeza do nosso corpo físico? Ao acordar, escovamos os dentes, nos alimentamos no café da manhã, no almoço, na janta.
tomamos o banho, cuidamos do nosso corpo físico, né? Agora, em respeito à casa, limpamos a casa, varremos a casa, cuidamos da casa, reformamos as nossas casas, né? Pintamos, né? Tudo no quesito material, né? Que podemos ver a olho nu. E a respeito na parte espiritual, que muitas das vezes é esquecido por nós mesmos cristãos, né? Com exceção daqueles que são os verdadeiros discípulos, que cumprem, né? Cumprem suas obrigações do lado de fora e em casa, principalmente. Porque quando a gente começa a trazer, como eu disse, pelo menos um dia na semana, né? Pô, temos 7 dias durante a semana. Se a gente reservar ali 10, 20, 30 minutos para estar ali junto com os familiares, isso vai higienizar o lar por pensamentos e sentimentos, trazendo uma elevação maior. E vai favorecer a influência dos mensageiros do bem, né? Porque vai abrir um canal que vai fazer mais ligação aos benfeitores quando querem auxiliar a gente. A gente roga tanto auxílio, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Porque isso facilita o lar, dentro e fora dele. Porque vai além das nossas 4 paredes, rompe a fronteira do nosso terreno. A família que faz o culto em sua casa, ela ilumina não só o seu lar, como a rua inteira, né? O bairro inteiro. Isso sempre é trago para a gente, através de mensagens, de livros, o quanto tem benefício aqueles que buscam o culto no lar. E criando esse hábito, a gente vai mantendo operante esses princípios, né? Da vigilância e da oração que tanto Jesus nos alertou e nos pediu essa colaboração, que vai elevar o padrão, né? O padrão vibratório das pessoas, como já falou, e vai colaborar nessa mudança que a gente tanto deseja do mundo melhor, como agora a gente está passando pela essa mudança do estado de provas e expiações para o mundo de regeneração. Este é um mundo regenerado, né? Não é um mundo santo, é um mundo onde as pessoas já despertaram essa consciência que elas começam a mudar o mundo dentro do próprio lar, combatendo os vícios, né? Curando as imperfeições. E isso tudo vai tornar o evangelho mais conhecido, vai proporcionar ele ser mais compreendido, mais sentido e, principalmente, mais exemplificado em todos os ambientes. Passa da casa para a rua, né? Uma pessoa que já doma os seus instintos animais e vai se elevando, ela vai se comportando perante a sociedade um ser melhor. E vai pensando no seu próximo. E vai deixando o seu rastro de bom exemplo aonde quer que seja. Saindo do templo, o templo religioso, trazendo para esse templo que é da nossa casa e favorecendo o crescimento do templo interior que cada um carrega dentro de si. E quando os ensinamentos do mestre vibram entre as 4 paredes, né, de uma casa, todo sacrifício, menos, por mais que seja pequenino, vão trazer felicidade comum a todos. Eu recordo, quando eu entrei na doutrina, eu não tinha esse hábito, né? Eu não participei de mocidade, evangelização, né? Eu entrei já na fase adulta, quando eu descobri essa luz dessa doutrina, né, que expande, né, a nossa visão sobre o evangelho.
E depois de estudando, e depois de um tempo, eu demorei até a fazer o culto no lar, né? Mas a gente percebe, quando a gente adotou o culto, pelo menos uma vez na semana, e é importante, quando você escolhe um dia na semana, a gente manter aquela fidelidade do dia e horário, né? Senão também a gente tem que facilitar, né? A gente receber auxílio do alto, né? E quando você cumpre aquilo fielmente, né? Você marca, escolhe o dia, não importa o dia, o horário, que você vai estar ali com seus familiares. Ou se você mora sozinho, também não tem problema nenhum. Você vai ser amparado da mesma forma. É como Jesus disse lá em João, no último capítulo 21. Bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. A gente, com os olhos físicos, não vê esses benefícios que a gente que recebemos quando a gente traz o evangelho para dentro de casa. Mas a gente crendo e sentindo, os benefícios vão ser a longo prazo. A semente está ali, ela vai ser germinada, ela vai crescer, a um dia ela vai poder florir. Esse é o processo da natureza. E com a gente não poderia ser diferente, né? E quando a gente tem, no caso, família com crianças, as crianças podem estar junto ali. Por quê? Porque eu creio que ficou muito, sinto que pessoas não fazem, que ficou muito marcado de nosso passado, que religião é aquilo de a gente cumprir ali tudo, aqueles dogmas, seguir aqueles preceitos, não, tem que fazer aquilo, não, tem que botar roupa tal. Religião não é isso. A doutrina vem trazer que religião é você se conectar com o Pai. É explicar a gente que o Pai não está lá, ele está aqui. Ele está aqui, ó, entre nós. Está dentro da gente. Ele que nos motiva a fazer o bem. Então, o culto no lar não precisa ter aquela formalização, criar aqueles rituais. Não, são coisas simples, né? Aquela reunião em família, pode ser um casal, seja o que for, os componentes da sua família, reunir, juntar ali, as crianças também, separar um copo d'água, água natural, trazer, quem não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode abrir sua Bíblia também. Tem pessoas que gostam de seguir desde o início do Evangelho. E tem pessoas que abrem aleatoriamente. O que importa é a passagem, quando lida, você tentar extrair o que vem ensinando ali. O conteúdo, trazer para o nosso dia a dia. E mesmo que nós recebemos visitas de pessoas em nossa casa, podemos convidá-la, né? É como se fosse um banquete. Imagine só, você está lá com sua família, a mesa farta, ou não, né? Nesse tempo, hoje em dia, não está bem assim, né? Está lá com sua comida, chega aquele amigo, aquele familiar. Você vai negar um prato? Você vai negar uma refeição? Não vai, né? Você vai oferecer. É a mesma coisa do evangelho, né? Você vai solicitar, ó, meu amigo, familiar, ó, nesse dia a gente faz nosso culto aqui, a gente se reúne aqui nesses breves minutos em família. Você quer participar? Você quer ouvir? Pode ter certeza que a chance de eles participarem, estarem juntos, vai ser muito grande. E o benefício vai se expandindo, né? E o roteiro é simples, né? Uma prece simples, livre, espontânea, né? Com simples palavras. Não precisa buscar o vocabulário, porque Deus gosta de simplicidade. Não adianta a gente fingir coisas que não somos, né? Não adianta. Deus sabe quem nós somos, sabe de nossas limitações, de nossas dificuldades.
nossos erros, nossas imperfeições. Então, essa hora de a gente abrir o coração, né? De trazer ele aqui, ô papai, vem cá, senta aqui com a gente. Se vocês pararem pensar o seguinte, quando Jesus veio, o emissário de Deus, o governador do orbe, ele optou por vir numa manjedoura, nascido ali entre o pai e a mãe, num coxo mesmo, num verdadeiro um coxo de animais ali, nas coisas mais simples que existiam da época, em torno de animais. Ele quis mostrar para a gente que não importa de onde nós estamos, da onde nós iniciamos, para fazer o bem, não precisa de muitas coisas materiais, não precisa de ocasiões. É a boa vontade. Então, não importa o tamanho do nosso lar, o tamanho onde nós estejamos, né? É aquela simplicidade, né? Conversar ali. O que importa são as sinceridades que trazemos, né? Aí faça uma prece simples, espontânea, quem queira. Aí depois a gente lê uma passagem, vai tirando aqueles comentários ali, trazendo aquela harmonia boa, né? Contando as experiências, trocando. E isso vai trazendo essas energias para o nosso lar, né? E no final, quando quem quiser falar, a gente pensar em coisas boas, pensar em Jesus, que ele está ali, porque ele pode estar ali. Quem não crê isso? Se a gente mentaliza, se a gente pede, ele vem. Ele tem esse poder de visitar nosso lar. Ele pode estar aqui comigo. Ele pode estar em sua casa, do seu lado, mesmo que a gente não veja. Mas se a gente crê na misericórdia dele, ele vem. E depois a gente pede pelos amigos, pelos familiares, né? Depois do estudo, a gente faz uma prece de encerramento e agradece, né? Agradece essa luz que Jesus traz para a gente. E essa prática, né? Vai ser essa porta aberta, né? Essa porta aberta do bem. Porque automaticamente você vai blindando a sua casa, blindando o seu lar. Porque sabemos que aí por fora existem muitos, como existem pessoas de má índole, né, que satisfazem com o mal, existem também espíritos também que ficam alegres em fazer o mal, né? Então, quando a família ou a pessoa, né, que mora só, adota esse hábito, ela vai fortalecendo as portas espirituais da sua casa. A sua casa vai ficando blindada contra essas investidas, né? Esses ataques desses espíritos que querem destruir nosso lar, destruir nossa felicidade. Então, tudo está em nossas mãos. Vocês percebem isso? É tudo, tudo faz parte das nossas vontades. E por isso a gente frisa muito isso, veio trazer essa conversa aqui, né, amigável, para esclarecer um pouco isso, ainda mais agora, né, onde estamos presos no nosso berço doméstico, né, e lembrar que essa é a primeira escola. É daqui que eu vou desenvolver as minhas qualidades, calar os meus impulsos inferiores, né? Minhas dificuldades. É daqui, porque não adianta a gente sair da porta fora, botar aquela máscara, né? Fingir que está tudo bem, fingir que é aquilo, e em casa ser um tirano, né? Usar palavras de baixo escalão, ofender, não ter paciência. Eu sei que os nossos familiares, eles são os nossos verdadeiros fiscais, né? É ali que o fiscal é o verdadeiro fiscal do cristão, né? Pelo menos do discípulo que busca
se tornar alguém melhor? Porque eles nos conhecem as nossas falhas. Então não adianta a gente fingir lá fora que a gente é o bom moço, que a gente é do bem, se em casa a gente não cumpre o papel. Porque o verdadeiro papel do cristão é construir o seu lar, fortaleza do seu lar, ou reconstruir se estava destruída. Para depois você comer, depois de reconstruir a tua família, fortalecer o teu laço familiar, aí sim, quando você cumpre essa tarefa, você já está apto para expandir essa divulgação do evangelho, que é o nosso exemplo. A maior prova de que a gente mudou ou do que a gente está tentando mudar são os nossos exemplos, né? Não adianta só estudar, falar, se a gente não faz aquele esforço diário, porque é constante, não é, não é, não é tão simples assim, é meritório. Então a gente tem que buscar sempre essa essência, né, de trazer essa escola do evangelho para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos filhos. Uma vez eu vi uma história, foi no centro espírita, né, de uma mãe. O tema era sobre o culto do evangelho no lar. Aí uma mãe trouxe um testemunho do filho dela. Ela, desde que o filho dela era criança, ele sempre frequentou a evangelização, né, lá no centro, sempre estava lá, crescendo, passou da mocidade, cresceu. Mas depois ele, chegando na fase adulta, né, por vontade dele, ele largou tudo e foi seguir a vida dele. Ele não queria. Mas a mãe fez o papel dela. Ela encaminhou o filho dela para a mocidade ali, para a evangelização. Fazia o seu culto em casa, né? Ela fez a parte dela, né? Porque ela tinha esse poder e sabia da responsabilidade dela. Mas futuramente, quando ele tornou adulto, ele estragou a vida dele, né? Fez tudo errado, aprontou tudo. Saiu de casa. Mas, mesmo ele errando tudo, uma certa vez ele falou para a mãe dele: mãe, eu sei que eu sou um péssimo filho, eu faço de tudo errado, mas graças àqueles breves momentos que a gente tinha entre família, né, que a senhora trazia o evangelho e aquela evangelização lá no centro, hoje eu não me tornei um assassino. Estou todo errado, mas toda vez que eu tinha vontade de fazer algo assim bem ruim, matar alguém, eu não fazia, eu recuava. A gente percebe que isso tudo não é que privou a pessoa de fazer mais escolhas lá na frente, não. Mas isso ficou lá enraizado e está germinado. Um dia, esse ser vai se despertar, né? Que de tudo que está fazendo de mal, está trazendo para ele mesmo, né? É como uma brincadeira de criança que a gente fazia, né? Pisar na lama para jogar no coleguinha do lado. Você pisava, a lama ia. Mas depois você olhava o seu pé, estava todo sujo, né? E isso é muito importante, né? Então, o lar é essa essência, né? Essa academia de alma, essa escola divina, né? Deixa eu ver aqui mais quem comentou aqui. Ó, Isabel Cristina Reis. Boa noite a todos. O nosso Centro Espírita Fé está falando aqui com a gente. A Ângela Lagos. Aqui, acho que é a Laís. Laís diz assim: às vezes tenho dificuldades em fazer o culto do evangelho porque as crianças fazem bastante bagunça. Mas tento sempre deixá-los fazendo alguma atividade, lendo revistinhas de temática espírita ou realizando as atividades que o grupo Família do Cefec tem nos enviado
com muito carinho. Mas é verdade. Então, a criança, a gente não pode acreditar. Eu, por exemplo, eu aprendi isso na vida mesmo, né? Porque a gente acha que, como a gente é adulto, vamos fazer o culto aqui, a criança vai parar e vai prestar atenção. Não vai. A criança tem aquela energia, aquele impulso ali, não vai parar. A gente tornar um ambiente sadio. Eu aqui, por exemplo, em casa, eu deixo o desenho que a minha filha gosta de ver, sem o som. Agora não, mas no início eu deixava o som, o desenho ali, a gente fazia o culto, eu e minha esposa, e ela ali no meio. No início ela ficava prestando atenção no desenho, mas depois ela começava a ficar entre a gente e copiando, né? Aí ela lia do jeito dela, lia tudo errado lá. Eu achava engraçado que no final ela sempre falava amém. É uma gracinha. Mas a gente tem que trazer essa coisa sadia, né? Fazer essa adequação para cada família, né? Se a família tem crianças pequenas, tem que trazer por esse ambiente, porque senão a criança não vai gostar e pode ter certeza, a gente criando essa adaptação, né? Como é o molde da nossa família, que lá na frente, se no caso tiver criança, ela vai lembrar e a semente vai estar lá. E a gente, nós somos pais, nós estamos germinando ali, né? A gente quer uma sociedade melhor, a gente está criando um ser que futuramente vai dar frutos, vai criar famílias e vai germinando e vai passando bem para frente. Entendeu, Laís? É assim, eu também passo por isso e a gente vai se adaptando, o que a gente não pode é desanimar. A gente tem que perseverar também. Ó, a Simone vem falando, visita também tem que chegar com hora marcada, né? É verdade, é verdade. Mas, se chegarem assim, a gente não vai negar, né? Não vai negar esse banquete, né? Aqui, a Suzana, a professora Suzana falou, Léo, depois fala do evangelho que a gente faz pelo aplicativo Zoom, todos os dias às 18 horas. É verdade, Suzana, bem lembrado. No Cefec, né, temos um grupo lá no WhatsApp, lá, Amigos do Fé, onde tem diversos amigos lá, temos nós do grupo Emmanuel, né, que inclusive foi a Suzana, né, Suzana com a Jussara, Priscila, que são integrantes do NEP Emmanuel, elas foram as iniciadoras desse culto, né, que foi expandindo e cada vez mais vai abraçando as pessoas, e as pessoas fazem pelo Zoom. Entram lá pelo Zoom lá e participam desse culto diariamente às 18 horas. É fantástico, muito bom. Boa noite a Ana, a Áurea. Então, meus amigos. Então, essa obrigação nossa, né? A gente está trabalhando para Jesus, está trabalhando para Deus, fazendo isso. Não adianta a gente querer criticar governante, político, se a mudança não começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? A nossa casa mental, como diz numa mensagem de um soneto de Alta de Souza, trazido pelo Chico, que ela fala assim, volve a teu templo abandonado, né? Esse templo interior abandonado, que a gente cultua tantas coisas externas e acaba esquecendo a parte interior. E que dirá a nossa casa, né? E quando a gente faz essa bondade no campo doméstico, a caridade começa em casa. A caridade começa assim, né? Quem tem um pouco de conhecimento, ajudar quem não tem, ajudar a pessoa, o familiar, a compreender mais o evangelho, né? Explicado mais pelo Espírito. A gente tem que evitar falar os berros, a gritaria, porque isso só faz desarmonizar o campo familiar. Porque não adianta a gente fazer o culto e um dia, no outro dia, tá brigando, gritando, não. A gente tem que zelar
pelo que aqui a gente construiu, né? É uma árvorezinha, né? Você começa plantando uma sementezinha. É igual aquela brincadeira de escola, que eu creio que muitos tiveram essa experiência do feijãozinho. Pega o copinho, bota o feijãozinho, o algodão, aí vai botando água, passa uma semana, ele vai criando aquelas raízes, vai crescendo até virar uma pequena plantinha, aí depois você bota para um vaso. Essa experiência é desse modo também. Esse processo de crescimento da semente que Deus criou, isso faz com a gente também, né? A gente sempre fala, ninguém nasce grande, ninguém nasce sabendo. A gente vai se moldando aos poucos, então você plantando essa semente do evangelho dentro do teu lar, com o passar da semana, essa semente vai crescendo, vai se expandindo, vai virando a planta, e você tem que regar durante a semana, se controlando, né? A gente tem que nos controlar, porque às vezes... Porque tem dias que a gente não está bem, tem dia que a gente está mais triste, mais calado, tem dia que o outro está mais atacado, a gente dá aquela alfinetadinha, você sente aqui, você segura, porque tem dias que você também está, né? É como dentro de um mesmo lugar colocasse vários porcos e espinhos, né? Vai um se encaixando no outro ali, a gente vai ali nesse processo, vai um se adaptando ao outro, porque sabemos, né, que o Espiritismo traz para a gente esse conhecimento, que todo familiar ali são né, de vidas passadas, são espíritos ali que têm algo a realizar, algo a sanar, algo a ressarcir, algo a cumprir, né? Então, a gente tem que ter muita paciência, tolerância. Tolerância, a gente vê muita intolerância, ainda mais hoje pela internet, né? As pessoas se escondem através das telas, dos comentários de fake news, jogam aquilo, jogam mentira, mas começa dentro daquele lar ali, né? Tudo começa ali, né? Nas conversas, né? Que tipo de teor de conversa a gente vai mantendo dentro do lar? Desarmonia. Se o lar não está muito harmonioso, o que a gente faz? Nós, discípulos do Cristo, o que a gente faz? A gente fala, a gente dá exemplo, a gente se cala, a gente perdoa, né? O perdão, essa foi uma das maiores revoluções que Cristo trouxe na época dele, o perdão. Porque era difícil na época as pessoas perdoarem, né? Até hoje a gente vê muito isso, né? O machismo, né? Eu não perdoo, meu orgulho, eu sou homem, que é isso, né? Esse perdão é um câncer que a gente carrega dentro da nossa alma. E futuramente vai expelir no nosso corpo físico. Então, a gente tem que colaborar, a gente pede muita assistência do nosso amigo celeste, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É como ele diz, né? Vais e não peques mais, né? Faça o culto no lar e mantenha o seu lar harmonioso, né? A gente tem que zelar pelo nosso lar, pela nossa segurança. A gente tem que cuidar, né? Servir. Uma frase que eu gosto muito, né? Falando do lar, eu lembrei, foi de um padre, não lembro qual foi o padre que falou quando ele deu um conselho para um casal recente, né? Que perguntou, meu filho, você está casando para quê? Aí ele falou, eu estou casando para ser feliz. Aí ele, não, casamento é para você fazer o outro feliz. Mas vocês percebem o que ele quis dizer. Porque se a gente for só esperar, né? Só ser agradado, em qualquer lugar, no casamento, no trabalho, a gente vai sofrer bastante. A gente tem que fazer essa força para tentar fazer o outro, porque quando você faz o outro, você está
plantando felicidade para nós mesmos. Então, meus amigos, já estamos chegando no nosso tempo, porque passa muito rápido, né? Passa rápido demais. Mas foi bom trazer essa simplicidade aqui do culto lá. Vamos fazer essa força, né? De colaborar, de trazer esse bem, né? A gente busca tanto isso, se a gente preza tanto pela limpeza da nossa casa, vamos colaborar com Cristo, né? Divulgando esse evangelho para nossos filhos, nossos familiares, esposas, maridos, namorados, mãe, pai, irmãos, enteados. Vamos tomar essa atitude, né, em favor da família e principalmente contra o desamor social, porque a construção, como já trazemos aqui, se começa dentro do próprio lar. Então, meus amigos, agora gostaria de fazer uma breve prece final. Vamos fazer uma prece simples, como se a gente tivesse feito o nosso culto no lar aqui, né? De forma online, mas trazer essas boas energias. Agradecer o amparo desse amigo celeste, o nosso mestre Nazareno, que incessantemente trabalha pela humanidade inteira, porque sabe que Deus, nosso Pai, quer sempre o melhor de nós. Pai espera sempre o melhor de nós. Que sejamos esses arautos, esses desbravadores do bem, que sempre nós estudamos o Evangelho, os 4 Evangelhos, que sejamos esse 5º Evangelho, através de nossos próprios exemplos, porque escreve o Evangelho através de nossos atos, de nossa vida. Então, Mestre Jesus, nos inspire, nos fortaleça sempre, para sempre a gente trazer os benefícios deste Evangelho, que possamos ser, dentro de casa, principalmente, pessoas melhores, que vamos colaborar com um mundo melhor. Que tua luz e tuas bênçãos, Senhor, se expanda em cada lar, de todos os amigos que aqui estavam juntos conosco, nos ouvindo, onde quer que estejam. Que essa luz chegue em todos os familiares de nossos amigos, de nossos familiares, de cada pessoa, em cada lar, em hospitais, em abrigos, em penitenciárias, nas ruas, em todos os países, mestre. Que nós sabemos que a construção do reino de Deus começa dentro de nós mesmos. E através de nossos exemplos, de nosso lar, faremos aqui esse reino de Deus que o Senhor nos prometeu e que cabe a nós vivenciar e ajudar a construir. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos. Tenham todos uma boa noite. Espero ter ajudado, nem que seja um pouquinho, a todos vocês fortalecerem suas casas, fortalecerem seus tetos, porque somos seres espirituais. Jamais podemos esquecer disso. Fiquem na paz.